Bom dia. Então, hoje na nossa reunião, nós vamos ter o tema polifarmácia e desprescrição, com o Dr. Caio Vaciski Soares Galassi, médico assistente do Hospital Universitário da USP e médico geriatra, formado pela Unifesp. Muito obrigada pela sua presença, Caio. Eu que agradeço o convite. Está todo mundo me ouvindo bem? Eu vou ter que me acostumar com muita tecnologia. Geriatras não se dão bem com isso. Você pode começar? Perfeito. Então a gente vai começar falando do tema hoje, polifarmácia e desprescrição. E a ideia desse tema que eu escolhi foi justamente por causa de sua prevalência e importância e uma dificuldade em sistematizar como promover esse tipo de cuidado ao paciente. Então, primeiro ponto, o nosso guia para a aula, para vocês saberem quando está terminando, isso é sempre muito útil. Vou fazer uma leve introdução sobre alguns temas importantes, principalmente a questão de incapacidade, morbidade e fragilidade, falar da definição em si do que é polifarmácia, falar sobre a epidemiologia que justifica a importância dessa aula, falar das medicações potencialmente inadequadas, de um termo chamado cascata iatrogênica e, finalmente, como efetivamente a gente consegue desprescrever um paciente, um passo a passo mínimo para a gente ser bem sucedido nesse processo. Então, a primeira coisa que devemos entender é que multimorbidade é um evento altamente prevalente em sociedades humanas, principalmente no mundo desenvolvido, mas nós caminhamos para lidar com esse perfil de pacientes. Segundo ponto importante é que os principais guidelines que existem hoje no mundo para qualquer doença, eles, por definição, vão excluir esse subgrupo de pacientes. Eles excluem pacientes multimórbidos dos seus estudos, das suas pesquisas, e isso deixa a gente com um grande vácuo de conhecimento de como conduzir. Finalmente, a maioria dos guidelines existentes vão também orientar o uso de diversas medicações para você tratar determinada condução. Saiu recentemente o guideline de IC, se você for olhar, vai ter umas 7, 8 fármacos diferentes de como conduzir esse quadro. Isso, por definição, já vai precipitar uma polifarmácia em qualquer paciente. Também temos que levar em consideração que as mudanças inerentes ao envelhecimento, ao organismo do paciente idoso, levam a mudanças tanto de farmacocinética quanto de farmacodinâmica em relação aos medicamentos. Lembrando, farmacocinética basicamente é o que o corpo faz com a droga, e farmacodinâmica, o que a droga faz com o corpo, e isso no paciente idoso, por uma série de alterações fisiológicas, altera-se de maneira significativa, principalmente entre os múltiplos mecanismos. O principal, a gente tem que lembrar da distribuição de gordura corporal que aumenta, então isso muda a concentração e ação dessas drogas no corpo. E se pensarmos nisso, a maior parte dos estudos e de evidências de eficácia, segurança, excluíram esses pacientes. Então a gente segue com um grande gap de conhecimento a respeito de como lidar com esses medicamentos nesse subgrupo de pacientes. Tá todo mundo me ouvindo? Beleza. Vamos para a definição em si do que é polifarmácia. A primeira coisa importante é complicado. Por quê? Porque basicamente a gente está falando de uma definição que é clássica, mas que ela tem diversas variações na literatura. A mais clássica mostra que polifarmácia nada mais é do que o uso concomitante e rotineiro de 5 ou mais fármacos para um paciente. Isso vai incluir, isso é importante, tanto os medicamentos que estão em bula, em receita, prescritos, quanto qualquer fármaco que o paciente tome que ele não considere fármaco. Então, isso vai incluir vitaminas, fitoterápicos, suplementos, isso também entra na definição e é importante na hora da revisão descobrir efetivamente o que o paciente toma, porque é comum eles ocultarem, por não considerarem medicação, esse subgrupo de substâncias. Mas essa não é uma definição tão clara e tão cristalina. A gente tem atualmente umas 143 definições diferentes do que é polifarmácia, e elas podem ser variáveis de acordo com quantidade, elas podem ser quantitativas, qualitativas ou até geográficas. O que eu quero dizer com isso? Primeiro ponto, quantitativas heterogêneas. Vai ter fonte que vai dizer que polifarmácia são 5, essas são as principais, mas pode ser 6, pode ser 7, pode ser 8, varia. Segundo ponto,
questão de polifarmácia ser uma questão temporal. Você só vai considerar que o paciente sofre uma polifarmácia se ele usa esse N de medicações por mais do que 90 dias a 240 dias, dependendo da fonte. Isso significa que um paciente que está num tratamento agudo, a gente pega bastante no PS, sai com 3, 4 medicações além do que ele tomava, ele não vai ser uma polifarmácia, porque ele vai usar isso por um período de tempo curto. Segundo ponto, ambiental. O que isso quer dizer? Eu tenho uma tolerância maior a aceitar mais fármacos a depender do nível de cuidado onde o paciente está. A gente não fala, ou pelo menos não de maneira sistemática, de polifarmácia na UTI. É esperado que o paciente esteja usando diversas medicações num contexto de terapia intensiva. Então, a variar do ambiente, a sua definição muda. O paciente de comunidade de ambulatório, 5, por definição ou mais, é considerado polifarmácia. No ambiente de ILPI, 8 ou mais. Isso, claro, com variações de literatura, mas isso é quase um consenso. Passou desse ponto, no hospital a gente não tem essa definição clara de medicação. Finalmente, a gente também tem uma questão de polifarmácia, que é uma alteração descritiva. O que eu quero dizer? Que eu estou fazendo uma polifarmácia sabendo que eu estou fazendo uma polifarmácia, eu posso estar fazendo isso de maneira adequada, ou seja, o paciente tem que ser submetido à polifarmácia de uma maneira inadequada. O paciente não deveria estar sendo submetido a esse processo. Quando a gente entra, então, numa definição descritiva, a gente pode separar a polifarmácia de uma polifarmácia necessária ou desnecessária. Necessária, eu tenho uma condição, por exemplo, insuficiência cardíaca de fração de ejeção reduzida, onde eu preciso de um pool de medicações para manter esse paciente com a doença controlada. Isso, então, é uma polifarmácia que faz sentido, ela é necessária para o paciente e a gente deve preservá-la. Outro ponto que é comum, por exemplo, dor crônica. Um paciente com dor crônica, por guideline, por definição técnica, merece um pool de drogas que interajam entre si para a gente ter melhores resultados e diminuir efeitos adversos. Em geral, a polifarmácia que a gente enxerga como problemática, ela é inadvertida. Ela nunca foi planejada por um profissional em si. Ela é geralmente fruto de fragmentação de cuidado. O que eu quero dizer com isso? O paciente que passa em diversos médicos, em diversas especialidades, esse paciente acaba recebendo uma série de medicamentos concomitantes e como não existe uma revisão clara desse paciente, nem uma visão desse paciente como um todo, esse paciente sendo fragmentado em seu cuidado acaba recebendo para cada especialidade um pool de medicações que quando a gente vai quantificar e fazer o levantamento, a gente percebe que o paciente está fazendo uma prescrição incoerente e extremamente elevada de medicamentos. Outro ponto importante é a questão da polifarmácia chamada psicotrópica, que é quando o paciente usa mais do que 2 fármacos psicoativos na prescrição. E isso também é super comum, a gente vai acabar vendo isso com uma certa regularidade. Em relação à epidemiologia, esse é outro ponto importante, porque a prevalência vai variar de acordo com o conceito. Se eu tenho mais de 100 conceitos diferentes de polifarmácia, eu naturalmente vou ter dificuldade de fazer estudo epidemiológico e eu vou ter uma variação gigantesca entre a prevalência de polifarmácia, dependendo da referência que eu uso. Em ponto básico, o que vai ser importante? Idade, localização, definição e serviço de saúde. Tudo isso vai influenciar na minha epidemiologia. Esse mapa mostra bem claramente isso. Esse é um mapa de definição de prevalência de polifarmácia na Europa. A gente não achei nada relevante ou tão expressivo no nosso país para a gente usar como referência, mas a gente vai percebendo que a prevalência vai subindo gradualmente até países em que chegam a uma prevalência, como Portugal, de 40% de polifarmácia. Isso vai ser natural. Países com maior prevalência, com uma característica demográfica, com maior número de pacientes idosos, naturalmente vai ter mais polifarmácia. A gente espera isso. Quando a gente fala, então, de polifarmácia, antes de mais nada, a gente precisa falar de medicamentos que são potencialmente inadequados. Isso tem sua relevância porque a gente já tem que saber na prescrição o que está errado, o que deve ser substituído ou suspenso imediatamente. A grande ferramenta que a gente usa chama-se Critérios de Beers. Ele é livre e disponibilizado, é acesso aberto para todos e foi atualizado em 2023. Essa é uma tabela que não vale a pena a gente decorar, vale a pena a gente checar sempre que for revisitar a prescrição do paciente. Os critérios de Beers vão separar basicamente os fármacos em 5 grandes grupos, sendo
O primeiro deles, e o mais importante, os fármacos que são inadequados para o grupo etário idoso, são polifármacos que a gente deveria evitar a todo custo no nosso paciente e a gente tem que tentar suspender sempre que possível. Um clássico são os benzodiazepínicos, os antidepressivos tricíclicos, são drogas que são classicamente consideradas inadequadas para idosos. Lembrar que os fármacos, por definição, vão responder de maneira diferente nesses idosos, eles aumentam o risco de resposta nociva nessa população, porque eles vão se comportar de maneira imprevisível, de maneira mais lenta, vão fazer efeito residual e vão interagir entre si. Então, os critérios basicamente foram estabelecidos em 91, foi um grupo multiprofissional que o estabeleceu, dos critérios de Beers, que é formado por médico, enfermeiro, farmacêutico, e a última atualização que a gente tem é de 23. Basicamente, a gente separa em 5 grandes grupos, os fármacos a serem evitados na maioria dos idosos, os fármacos a serem evitados a depender da condição clínica. Então, um exemplo clássico desse segundo item são os antidiabéticos orais. Você tem um paciente que já é multimórbido, já é frágil, você não vai ter uma meta glicêmica tão agressiva para esse paciente, não faz sentido você manter 3, 4 classes de antidiabéticos orais e insulina para esse paciente. Você vai ter os medicamentos a serem usados com cautela, ou seja, fármacos que você sabe que eles são necessários, mas você sabe que eles vão te dar problema ou podem te dar problema no futuro. Um exemplo clássico, você diagnostica um transtorno depressivo maior, uma ciclotimia num idoso, você vai prescrever antidepressivo para esse paciente porque é necessário, mas você sabe que isso vai colocá-lo a risco de ter efeitos adversos múltiplos de medicamento. Finalmente, lembrar das interações entre os medicamentos, e isso você deve revisar sempre na prescrição. Então, vou introduzir um medicamento, fiz o levantamento dos fármacos, esses remédios interagem entre si, como eu faço, como eles interagem? A gente tem hoje, felizmente, diversas ferramentas de aplicativos, de acesso a informação mais rápida, que nos permite fazer essa checagem em tempo real e nos permite fazer uma escolha mais segura para o paciente. Você pode ponderar entre 2 medicamentos e escolher o que tem menor interação, ou você pode usar medicamentos sabendo que a interação existe a seu favor, aumentando ou diminuindo a dose e sabendo o que esperar. E, finalmente, os fármacos cujas doses devem ser reduzidas na população idosa. A gente está acostumado a fazer ajuste de medicamento por função renal. Geralmente esses são os que a gente tem mais estudo. Então, mas as populações com maior idade também têm orientações de redução de dose. Não é à toa que no pronto-socorro a gente tem orientação de redução de dose do clopidogrel na hora do ataque, a gente tem redução de dose de anticoagulante oral, a depender da idade, da função renal. Então, isso é importante checar na hora de definições, e o BIR separa esses 5 grandes grupos para a gente ter tomada de decisão. É importante ter acesso fácil na hora de prescrever o paciente, isso em qualquer cenário, principalmente cenário ambulatorial, mas o cenário hospitalar também é válido você estar disponibilizado dessa informação. Falar, finalmente, da grande complicação da polifarmácia, que é a cascata iatrogênica. O que é uma cascata iatrogênica? É um termo clássico. Basicamente, quando você diagnostica uma determinada condição e você prescreve um novo fármaco, você pode ter o seu efeito adverso. Você não reconhece esse efeito adverso como secundário ao uso do fármaco e você vai suspeitar de uma nova patologia e vai prescrever um novo fármaco. Isso é um evento cíclico onde você gera uma série de complicações ao seu paciente porque você fica ampliando o número de medicações de maneira inadvertida por não perceber que isso é um efeito colateral adverso do medicamento. Exemplos clássicos da cascata iatrogênica que a gente pega, esses são exemplos bem comuns à prática clínica. O primeiro deles, metoclopramida. O paciente tem náusea, vômito, você prescreve o Plasil, o paciente desenvolve parkinsonismo, é uma droga que pode causar isso, e você julga que o paciente tem um diagnóstico de doença de Parkinson, e você brilhantemente prescreve levodopa para o paciente. Outro exemplo clássico, o paciente com incontinência urinária de urgência. A droga de escolha, você vai colocar oxibutinina. Oxibutinina, que é o Retemic, o nome comercial, tem ação anticolinérgica. O paciente já tem algum grau
de fragilidade cognitiva, já tem um cérebro que não está tão saudável, ele piora cognitivamente, você faz o brilhante diagnóstico de demência da doença de Alzheimer e começa donepezila ou qualquer anticolinesterásico. Isso é um ciclo que vai se repetindo. Outro clássico, hidroclorotiazida. Paciente hipertenso, você dá um diurético. Ele desenvolve, esse paciente já teria uma hiperuricemia de base, você precipita uma crise de gota. Você brilhantemente prescreve alopurinol. De exemplos assim, a literatura está cheia, a prática médica também. Então, vale sempre o questionamento de se um novo evento surgiu, se você não causou ele, ou se alguém não causou esse evento, porque você tende a entrar. Esse é o grande problema de polifarmácia, porque ele é perpetuado pela cascata iatrogênica, e se você não tiver uma busca ativa, uma percepção clara do que você está fazendo, isso vai acontecer inadvertidamente. Dúvidas até aqui, pessoal? Finalmente, como fazer? Talvez seja o maior desafio de como desprescrever. A gente tem alguns protocolos, mas o que a gente pode, somando protocolos, fazer para fazer uma boa desprescrição? Lembrar que desprescrição é um termo novo e ele é definido por um processo planejado. Não existe desprescrição por desprescrição. Você não é simplesmente cancelar os fármacos do paciente. A desprescrição por base é um processo em que você organiza e tem meta, inclusive meta terapêutica e meta de redução de medicamento. Você planeja isso junto com o paciente durante a consulta ou durante a internação hospitalar. Basicamente, você vai fazer um processo planejado, supervisionado, de redução de dose ou interrupção do uso de determinado medicamento, e você vai acompanhar esse paciente seriadamente para ver se isso gerou alguma complicação, se você gerou efeito de retirada do fármaco. A ideia é que você reduza danos do paciente com isso e facilite a própria adesão dele, afinal de contas você está diminuindo a carga de trabalho em cima desse paciente e de eventos adversos em cima desse paciente. Por que fazer desprescrição? Porque ela tem uma relação com mortalidade, a polifarmácia aumenta regularmente a mortalidade do paciente. Se você olhar, você tem um aumento do risco relativo de morte significativo a partir de 5 medicações, e ela vai subindo gradualmente com o tempo. Então chega até quase 3 vezes mais mortalidade num paciente que tem 10 ou mais medicações. Óbvio que vai ter questionamentos de, se um paciente toma 10 medicações, será que ele não é multimórbido o suficiente para morrer? Sim, isso com certeza, isso é impossível de separar prontamente, mas esses são estudos que tentaram excluir, esses com risco relativo, tentaram excluir esses fatores na análise estatística. Então, isoladamente, a gente sabe que a polifarmácia está relacionada, mesmo num contexto de multimorbidade, com o aumento da mortalidade. Então, reduzir polifarmácia é fundamental para aumentar a sobrevida e qualidade de vida do paciente. Como é que a gente faz isso? Outro ponto fundamental é a questão de associação de fragilidade. 75% dos pacientes com polifarmácia são pré-frágeis ou frágeis. Lembrando, o conceito de fragilidade nada mais é do que um risco do paciente falecer num horizonte de tempo curto. O paciente que é frágil é um paciente com baixa reserva funcional, é um paciente que não aguenta estresse orgânico e ele provavelmente vai falecer se ele tiver um evento agudo mais grave. Outro ponto importante é a relação com quedas. A gente tem um aumento de 50% no risco de queda, que é uma catástrofe no paciente idoso e é uma das grandes causas de morte para esse subgrupo, morte e morbidade para essa população, e um aumento de 50%. Então, polifarmácia acaba relacionando, então, com desfecho ruim, mortalidade, quedas. Então, vale a pena reduzi-la se isso for possível. Então, a primeira coisa, como tratar a polifarmácia? Primeira questão, profilaxia primária. Você não seja um agente causador de polifarmácia. E como é que a gente vai fazer isso? Primeira coisa, consulta clínica de verdade. Revisão meticulosa dos fármacos que esse paciente usa, porque você vai saber se esse paciente já tem um risco aumentado e você vai ponderar se vale a pena ou não introduzir mais um fármaco. A prescrição de um medicamento não deve ser um ato corriqueiro, um ato despretensioso e uma decisão simples. Ela deve pesar risco-benefício sempre. Outro ponto fundamental é o investimento intensivo em terapia não farmacológica. Se existe a possibilidade de uma terapia não farmacológica para determinada doença, ela deve ser
prescrita, estimulada e orientada ao paciente, tudo na tentativa de reduzir a exposição desse paciente a um novo fármaco. Lembrar das metas terapêuticas, isso é importante. Cada paciente tem uma meta terapêutica individualizada que a gente pode se aproximar ou se afastar do guideline de acordo com o quão próximo desse paciente é da população estudada. Então, você tem uma meta, por exemplo, de hemoglobina glicada para a população geral, de cerca de inferior a 7, mas que você vai ser mais flexível de acordo com o perfil etário do paciente, o grau de morbidade, o grau de funcionalidade, tudo isso vai te permitir tomar a decisão e estabelecer metas mais próximas da realidade do paciente. Isso vale, inclusive, para questões não tão técnicas como questão de adesão e suporte social. Você não vai se angustiar e lutar numa meta num paciente que não tem condição financeira social de seguir o tratamento padrão ouro, você vai buscar aquele que diminua o dano do paciente. E lembrar sempre que a gente tem que fazer isso, se perde muito, que são os ajustes periódicos, seja na introdução, seja na retirada. Lembre-se sempre da população idosa que você não deve ser afobado no seu início de tratamento. Sempre uma droga de cada vez, uma titulação lenta e uma introdução parcial. Introduza uma medicação numa dose mínima, faça a progressão de dose conforme a tolerância do paciente reavaliando, avalie efeitos adversos, efeitos colaterais, e aí introduz a próxima medicação, se isso for o seu planejamento terapêutico. Segundo ponto, encontrei a polifarmácia já estabelecida. Fiz a consulta, o paciente já toma 8, 9 medicamentos. O que eu faço em relação a esse paciente? Primeira coisa, levantar tudo que ele toma. E vai entrar tudo que ele toma. Medicamento de receita, fitoterápico, vitamina, homeopático, tudo, inclusive que o paciente não considera medicamento. Conselho de sobrevivência. Peça para o paciente trazer tudo que ele toma. Não a receita apenas. Peça para ele trazer as caixinhas. Você vai se surpreender com a quantidade de coisas que ele toma que não estão na receita ou que ele não se lembrou que tomava. Isso é importante na educação do paciente porque você visualiza para ele, junto com ele você mostra de maneira objetiva que ele está tomando mais do que ele deveria e que coisas que ele não considera fármacos são fármacos e que não deveriam estar sendo usadas ou usadas de maneira um pouco mais organizada. Negocie com o paciente, afinal de contas eles são extremamente apegados a seus medicamentos. Tá? É muito, muito difícil tirar o AS daquele paciente que toma há 40 anos por profilaxia primária e ele não deveria estar tomando, mas faz parte da relação médico-paciente essas negociações com ele. Primeiro passo, eu vou tirar aquilo que é, entre aspas, inútil, aquilo que não tem efeito adverso de retirada e que ele não deveria estar tomando, porque nenhum ser humano deveria estar tomando aquilo. Por exemplo, clássico, polivitamínico. A indústria farmacêutica vende muito bem esses fármacos como solução para todos os problemas. Culturalmente, as pessoas acreditam que elas estão cuidando da saúde ao tomar uma pílula com uma série de micronutrientes e que, na prática, para a grande maioria dos pacientes, isso é completamente desprovido de benefício. Então, vamos suspender aquilo que ele nem deveria estar tomando, mas que a gente sabe que não faz efeito de retirada e nem tem sinal de abstinência. Isso, em geral, já te permite tirar muita coisa e racionalizar a prescrição do paciente. Segundo passo, por que eu tenho que fazer isso? Porque o paciente gosta daquele... Por que eu vou tirar... Por que eu vou tirar o polivitamínico? Por que eu vou tirar aquele colágeno que ele usa para osteoartrose, que não faz mal? Bom, faz mal porque, isso leva a custo. Nossos pacientes, a gente tem uma questão de custo financeiro fundamental para os pacientes, mesmo pacientes com melhor condição socioeconômica do que no SUS, o paciente está usando 10 fármacos, ele está gastando uma parte significativa da renda dele com medicamentos que não estão gerando benefício, e isso vai faltar recurso, por exemplo, para o seu planejamento terapêutico e para você negociar com ele, por exemplo, uma medida não farmacológica. O paciente gasta 3 mil de remédio, ele não vai gastar R$300 numa academia, num personal, que poderia fazer muito mais diferença para ele. Outro ponto é a dificuldade de adesão, porque ele vai esquecer de tomar o que você gostaria que ele toma para tomar o remédio inadequado, ou ele vai se confundir com as doses, ele vai misturar o medicamento. E principalmente a questão de priorização equivocada. O paciente, pelos seus valores culturais, vai julgar que o fármaco que você está dando pode ser inferior
ao polivitamínico que ele toma há 20 anos. Então, faz parte da primeira consulta, se possível, retirar e negociar com o paciente a retirada desses medicamentos. Segundo passo, eu vou atrás dos fármacos que eles estão usando, dos fármacos tradicionais, só que que já cumpriram sua função. O paciente está usando por um continuismo. Isso é muito clássico de acontecer. O paciente está usando clopidogrel com dupla antiagregação, o evento cardiovascular dele faz 3 anos, ele nunca mais voltou no médico e está fazendo a dupla antiagregação sem motivo. Outro ponto clássico, o paciente está usando há 20 anos sinarizina, que é um medicamento potencialmente inadequado, porque ele teve um quadro de vertigem e ele nunca mais retirou o medicamento. Então, identifique os fármacos que ele usava, que ele está usando, mas que ele não deveria estar usando. Existem situações menos óbvias também. O paciente fez um tratamento de um transtorno depressivo maior, se recuperou, está em remissão há mais de 1 ano, 2 anos, ele é candidato à retirada do medicamento. Então, identifique aquilo que venceu, que passou o tempo de uso adequado. Clássicos como o Zolpidem para insônia, que é um medicamento que deveria ser usado por pouco tempo, quetiapina para agitação, o paciente não agita mais, o paciente não tem mais intercorrência, ele está mantendo o antipsicótico por um continuismo. Então, segundo passo dado. Terceiro passo, esse é mais difícil, porque você vai estabelecer risco-benefício. O paciente está com um fármaco que é adequado para a patologia de base dele, é um medicamento que faz sentido, foi bem indicado, mas será que ele foi bem indicado para esse paciente em particular? Será que meu paciente individualmente se beneficia desse determinado medicamento? Será que aquele paciente que teve realmente um IAM há 20 anos, está agora com 98 anos, será que ele precisa manter o AS? A gente não tem essas respostas claras na literatura. Você vai ter que validar de acordo com a individualidade do seu paciente. Esse paciente é acamado, ele não tem nenhuma funcionalidade, faz sentido manter essa profilaxia de evento cardiovascular para esse paciente? Essas perguntas são mais complexas do que as anteriores, mas que têm que ser feitas nesses momentos. Finalmente, eu vou começar a retirada do fármaco. Agora eu já tenho um plano, eu já sei o que tem que estar fora da prescrição do meu paciente, e o próximo passo clássico é, vamos tirar. Como eu vou tirar? Mesma regra de como eu vou colocar. Um de cada vez, de maneira paulatina, gradativa e cuidadosa, com reavaliações periódicas. Então, eu vou reduzir a dose. Meu paciente com quadro depressivo, que eu quero tirar o antidepressivo dele porque eu acho que ele está em remissão. Eu vou tirar de uma vez a sertralina de 150? Não. Eu gradualmente vou reduzir a dose numa velocidade, num horizonte de semanas a poucos meses, e vou reavaliar periodicamente para ver se ele tem efeitos residuais, se ele teve efeito de retirada ou se ele remitiu com a doença, porque isso também pode acontecer. Finalmente, por que eu retiro e introduzo um fármaco de vez? Porque eu tenho que lembrar da interação entre essas medicações e por uma questão prática muito óbvia. Eu não sei o que deu certo e o que deu errado se eu for muito afobado. Se eu coloco 3 fármacos de uma vez ou se eu retiro 3 de uma vez e dá errado, eu não sei o que deu errado. Esse resumo, esse esquema, ele é básico, ele me ajuda a sistematizar esse sistema, essa orientação. A referência está aqui embaixo, apesar de eu ser um geriatra, essa é uma referência do Colégio Americano de Cardiologia, mostrando que esse tema ganhou importância para todas as áreas, que mostra basicamente esse passo a passo. Eu vou ver as medicações e reconciliar, vou levantar os riscos de eventos adversos, vou ver a questão individualizada do paciente, se ele merece ou não manter o medicamento, vou começar o processo de retirada de medicações e vou monitorizar a descontinuação de medicamento. Quanto tempo eu faço isso? Para sempre. Eu introduzo uma medicação, eu retiro uma medicação. Isso faz parte do cuidado crônico do paciente. Bom, pessoal, acho que é isso. Os grandes resumos, esqueci que eu deixei as mensagens para levar para casa. Primeiro ponto, polifarmácia é o uso prolongado de muitas medicações, e o que acaba aumentando o risco de eventos adversos. Pode ser um mal necessário, a polifarmácia pode ser necessária para o meu paciente. As medicações que atuam de formas totalmente diferentes nos idosos do que na população geral, e por isso você sempre deve consultar alguma ferramenta de risco, como os critérios de Beers, que é o mais famoso. Sempre considerar a possibilidade que um sinal ou sintoma seja decorrente do uso de um fármaco, e sempre lembrar que desprescrever é um processo metódico e sistemático.
Obrigado, gente. Alguma dúvida? Pode falar. Perfeito. Trabalhei um pouquinho. E A você... maioria usava ketchupinha. Por anos. Por anos e... Tá, primeira questão, por que que... achei muito difícil tirar uma vez. Perfeito. Por que que é difícil? Primeiro ponto, o quetiapina, ele é um antipsicótico atípico, de segunda geração, que você vai usar muitas vezes pelos efeitos colaterais. Ele tem uma ação sedativa, então por isso que ele, grosso modo, fica à noite. Qual é o grande problema da quetiapina? Ela aumenta o risco cardiovascular como todos os antipsicóticos. 2, ela, apesar de menor o risco do que os típicos, pode levar a sintomas de síndrome parkinsoniana. Toda bula, todo guideline, toda orientação sobre quetiapina, sobre antipsicótico, diz que você deve usar pelo menor tempo possível, de preferência com planejamento de retirada após 3 meses de uso. Então, realmente, não é um remédio que idealmente você vá manter. Como eu faço essa descrição? Eu preciso acessar o sintoma que justificou a prescrição. Foi uma agitação psicomotora? Esse paciente tem uma síndrome demencial, por exemplo? Ele está com a terapêutica farmacológica para demência otimizada? Ele está com anticolinérgico em dose, anticolinesterásico em dose máxima? Ele está com a donepezila prescrita? Não, não está. Então, a primeira coisa, prescreva e temporariamente e programe a retirada gradual. Por quê? Porque você está usando o fármaco inadequado para tratar a doença inadequada. Isso é muito clássico, porque ele tem o seu efeito sintomático, mas ele não trata a patologia de base. Segundo, ele está tratando por insônia. Eu tenho algum fármaco mais seguro para usar para fazer a transição? 2, existe alternativa de terapia não farmacológica efetiva? Isso é muito típico da quetiapina. A quetiapina, muitas vezes, você usa como indutor de sono. Só que esse paciente responderia com TCC, com terapia cognitivo-comportamental e higiene do sono. Negociação com o paciente. Primeiro, identifica para que foi prescrito, forneça alternativa para esse paciente do ponto de vista tanto terapêutico para uma droga, se possível, mais segura, ou se melhor ainda, nenhuma droga, planeja a retirada gradual. Negocia com ele uma redução parcial da droga num horizonte de tempo mais longo. Por exemplo, ele usa 25 de quetiapina à noite. Negocia começar a reduzir para 12,5, fica 2 semanas, 3 semanas, tenta retirar, vê o que acontece, deixa a possibilidade dele voltar num retorno se tiver efeito colateral, porque eles têm medo de ficar sem o remédio e não ter acesso a você para contornar a situação. Então, se você tem um fármaco que o paciente é apegado, isso é uma das estratégias. Isso vale para benzo, que é muito comum no SUS, mas na prática médica você vai ver muito paciente usando clonazepam crônico para insônia, e o desmame, a retirada é complexa e desafiadora, mas vale a pena ser feito, e essa negociação, e tem que ser apontada, que nem o paciente que fuma, toda consulta você vai acessar se ele tem o desejo de parar de fumar. Para esses medicamentos é a mesma coisa, toda consulta, na sua negociação com o paciente, você vai acessar, o senhor lembra que o senhor toma essa medicação? A gente já conversou que essa é uma medicação que te põe mais risco do que benefício, eu acho que ela não faz sentido para o senhor, eu gostaria de tentar retirar, o que o senhor pensa a respeito disso? Isso, obviamente, no paciente, quando ele tem condição de tomada de decisão, ou o acompanhante cuidador dele quando ele não tem, porque daí a negociação fica por parte de terceiro, que também é desafiador. Em instituição hospitalar é um pouco mais fácil, porque você tem o peso da instituição por trás e às vezes vira janela de oportunidade para você poder fazer esses movimentos com uma velocidade um pouco maior, porque você tem uma monitorização técnica mais agressiva. Na linha cardiovascular, tem alguém? O que eu vejo muito é o uso inadequado de amiodarona. Uhum. Então, o paciente chega, sei lá por quê, usando amiodarona há anos, né? E também é um desafio, porque você não sabe por que foi introduzido. Mas, geralmente, eu tiro. Sim, isso geralmente é essa estratégia. Você não sabe, o paciente não sabe que usou o medicamento, você investigou ele ativamente, não identificou de maneira objetiva por que ele está usando o remédio, planeja a retirada. A amiodarona, que tem ação de impregnação, vale a pena a retirada, me dá um gap maior para ver efeito adverso, a vantagem dela. Outras medicações com meia-vida mais curta, a gente consegue saber com uma velocidade maior o que está acontecendo. Mas sempre lembrar do efeito de retirada, pesquisar se tem efeito de retirada antes da redução.
O Amir tem uma pergunta. Fala, Caião, muito massa a aula, parabéns. Caião, uma dúvida que eu fico, cara, é na hora de desprescrever, por exemplo, tipo antidepressivo, assim. Se é Boa. de boas você, tipo, desprescrever de cara, depende do antidepressivo, ou se é tipo assim, você tira um pouquinho. Grosso modo, Amir, todo antidepressivo, por ser uma droga de meia-vida longa e com ação neuroplástica no sistema nervoso central, da mesma forma que elas vão demorar um horizonte de 2 a 3 semanas para começar a fazer efeito, e a gente costuma ter efeito terapêutico depois de um mês de tratamento, a retirada também é de bom tom que a gente faça de maneira lenta. Vai depender muito da característica do antidepressivo. Existem alguns antidepressivos que a meia-vida é um pouco mais curta, que a desprescrição pode ser um pouco mais rápida, e você vai ter que tomar mais cuidado. Um exemplo clássico é desvenlafaxina. Desvenlafaxina tem uma meia-vida média de 8 horas, então existe um certo cuidado na desprescrição dessa medicação, porque você pode, por exemplo, ao invés de suspender, reduzir. Em geral, o paciente com desvenla vai fazer 2 a 3 tomadas dia. Você pode reduzir as tomadas por dia e depois ir diminuindo a dose. Quanto mais idoso o paciente, quanto mais fármaco envolvido, Amir, mais cauteloso você tem que ser. Então, minha sugestão é redução gradual num horizonte de tempo mais longo, horizonte de 1, 2 semanas. Se você for olhar a orientação de psiquiatra para esses psicofármacos, geralmente eles são mais agressivos na população jovem. Eles fazem aumentos de dose retiradas num horizonte de 3 a 5 dias. Com pacientes idosos, apesar de não ter evidência clássica na literatura para isso, a gente costuma ser um pouco mais cauteloso e vai fazer redução gradual ao longo de horizonte de semanas. Eu costumo reduzir a dose em 50% a cada semana até a retirada, por exemplo. Show, ficou claro. Uma outra perguntinha. O que você sugere para as opções que tem no SUS para dor crônica? Isso é bem legal. Apesar do tricíclico ser uma medicação considerada inadequada para o idoso no critério de Beers, você tem uma questão de risco-benefício com a nossa população. De longo prazo, a gente sabe que tricíclico é a droga mais eficiente para tratamento, por exemplo, de dor neuropática, uma neuropatia diabética, algumas nevralgias específicas, todas dor neuropática, principalmente periférica, o NNT para tricíclico é de 2, enquanto que para dual, que seria a droga de maior segurança, é de 6. Então, nada me impede de usar o tricíclico sabendo o que pode dar errado. Sugestão de contenção de dano. O SUS nos fornece 2 tricíclicos. Ele fornece amitriptilina e nortriptilina. O efeito adverso do tricíclico clássico é a ação de bloqueio de acetilcolina, é a ação anticolinérgica. Dentro dos tricíclicos, a nortriptilina tem uma ação anticolinérgica inferior à amitriptilina, sendo uma droga mais segura. Então, você pode usar com um grau de cautela maior, por exemplo, nesse subgrupo. Outra alternativa é ponderar. O paciente tem um transtorno cognitivo? Não. Ele está com a cognição preservada, tem uma avaliação formal, fiz um mini exame do estado mental e a cognição dele é preservada e eu não identifico um fator de risco óbvio, eu posso fazer a tentativa com o antidepressivo tricíclico. Agora, o paciente tem seus 80 anos, já tem um transtorno cognitivo estabelecido, eu vou buscar outras alternativas. Eu vou fazer a receita de alto custo, por exemplo, da gabapentina para ele, porque se eu der um tricíclico para ele, existe uma chance desse cara sair da demência, por exemplo, leve dele e ir para quadros com alteração neuropsiquiátrica, agitar, e a família vai ficar pistola com a gente, porque ele vai ficar muito descompensado. Então, individualizando. O SUS nos fornece, basicamente, para dor crônica, tricíclico, opioide, que você pode usar, às vezes, num contexto de dor, você pode usar, por exemplo, para uma dor neuropática muito grave, metadona, que tem no SUS, sabendo os seus riscos, e você pode tentar tatear com dose pequena. Tudo é possível. Lembrar que os critérios existem para você saber se você tem alternativa, evitar, e número 2, saber o que vai dar errado. Você prescreve já sabendo, se preparando para a intercorrência, porque daí você fez o teste terapêutico, não deu certo, você não persiste no erro. A ideia é só para você, se você vai usar algo que você não queria, saiba que pode dar errado para você não entrar numa cascata iatrogênica. Daí você falar, ele demenciou.
acho que vou ter que fazer agora a donepezila. Não, vamos retirar o tricíclico e tentar outra coisa, negociar com a família. Às vezes dá para fazer isso. Pode falar. Quando você vai fazer a retirada, ou por efeito colateral, enfim, você quer uma outra droga de classe semelhante, mas com menos efeito colateral. Você primeiro reduz 100% da primeira droga, ou coloca as duas, mas com um aumento do risco? Depende. Depende da meia-vida da medicação. Se você tem um fármaco, por exemplo, isso que você falou é uma atitude comum com psicofármacos. Quando você tem, que é o que tem o maior efeito radiado. Porque geralmente é mais fácil quando você está falando, por exemplo, de um antihipertensivo. O paciente não tolerou enalapril, eu troco por losartana na mesma consulta. Não tem um problema nenhum com isso, não há crises existenciais. Agora, você tem um remédio que tem ação de longo prazo, você pode fazer uma cascata de redução com a introdução parcial. Lembrando que depende do caso. O paciente tem um quadro depressivo grave. O paciente pode piorar muito se você for fazer 1 mês de retirada de um fármaco para introduzir um outro antidepressivo. O que você pode fazer? Redução de dose, 50% de um, com 50% do início da introdução do outro medicamento. Você faz o Swift em 2 a 3 semanas. Isso para medicamentos que têm meia-vida longa e que têm ação geralmente psicofarmacológica, faz sentido. Existem fármacos que você pode suspender de uma vez, mas geralmente para antidepressivo esse é um caminho. Cuidados ao fazer isso. Síndrome serotoninérgica. Então, tome cuidado para o que o paciente pode se confundir. Esses esquemas de troca, eles são complexos e o paciente pode cometer erros durante a administração, e aí ele inadvertidamente introduz, por exemplo, você quer trocar a amitriptilina que você pegou no posto por sertralina porque é mais seguro. Você fala, sucesso. Aí o paciente está lá tomando a amitriptilina e começa a tomar sertralina. Você precipita uma serotoninérgica. Então você tem que tá muito claro para você e para o paciente qual é o passo a passo, o que ele vai fazer, que ele vai reduzir, vai esperar, vai introduzir o próximo, vai ficar atento e vai vir no médico se precisar. Então, muito obrigada. Aprendemos muito. Já está convidado para uma próxima. Só me falar, que eu me organizo. Tá, já. Obrigado, gente. Tchau, tchau.